Olá, amados irmãos, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Discípulo de Jesus Cristo, Imitadores de Cristo Jesus. É um prazer imenso estar com vocês novamente. Depois de algumas semanas, estamos de volta para levar até você o que Deus quer falar comigo e contigo. Então é um prazer imenso estar novamente com os irmãos. Mas irmãos, hoje nós iremos falar a respeito da nova vida debaixo da graça. A nossa nova vida debaixo da graça de Deus, debaixo do Espírito Santo de Deus. Mas irmãos, quero lhe informar mais uma vez que não sou eu que falo, não. Porque eu não teria nada para falar algo de mim para os irmãos. Mas é o Espírito Santo de Deus que está na minha e na sua vida, que vai conversar conosco hoje, vai nos explicar. Vamos, se tiver que puxar a nossa orelha, ele vai nos puxar, porque nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que tem ouvido, ouça. Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, no livro de Romanos, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém. A palavra do Senhor diz: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Por enquanto vamos parar por aí. Vamos focar agora nesse versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mas irmãos, Cristo ele veio, morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados e nos livrar da morte. Ele sofreu como humano, como um ser humano, como eu, como você. Tudo ele sentiu como um ser humano. Então ele morreu, ele fez esse sacrifício quando ele viu o povo, o qual estavam todos indo para o inferno, o qual estavam todos morrendo devido à ira de Deus. Porque Deus é amor, sim, mas Deus é fogo consumidor. E creio eu que Jesus, vendo aquilo, falou: Pai, deixa eu descer, Pai. Deixa eu descer, Pai. Eu não aguento ver mais meus irmãos indo para o inferno, sendo morto, sem ter chance. A mão do Senhor é muito pesada. Veja, Pai, nem a voz do Senhor eles podem ouvir, porque nem todos estão preparados, Pai. Olha o povo lá no deserto, quando eles mesmos queriam falar com o Senhor, achando que Moisés, ele não era certo só Moisés falar com o Senhor. E quando o Senhor foi falar, como é que aquele povo ficou apavorado? Ele não conseguia nem ouvir a voz do Senhor devido à presença do Senhor, devido ao Senhor ser tão poderoso, Pai. Deixa eu descer, Pai. Deixa eu descer e deixa eu, Pai, me sacrificar. Eu conseguindo, Pai, que o Senhor venha ter misericórdias e que através do meu sacrifício o Senhor dê chance a estes irmãos. E Jesus desceu e assim foi feito. Ele morreu na cruz por mim e por você. E quando Jesus morreu, ele apareceu para os seus discípulos e falou: agora eu vou, mas o meu Espírito fica em vocês. Aleluias! O Espírito de Deus, irmãos, ele vive em mim e em ti. Mas espera aí, a palavra de Deus também nos diz que o Espírito do Senhor não habita em templo sujo, em lugares sujos. Não. Mas calma aí.
Então como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Através dos seus atos, através do seu dia a dia. É o seu sentimento, é você e Deus. Não sou eu, irmão Rodrigo, que irei te julgar. Não é o irmão fulano de tal que vai te julgar. Mas é entre você e Deus. Será que você tem certeza que o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida? Amados irmãos, aqui nesse versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amados irmãos, por honra e glória do Senhor, vem dizer: Ele nos livrou do pecado, sim, porque aqueles que confessarem o seu pecado perante a Deus, de todo o teu coração será perdoado. Mas da morte Ele não nos livrou. Porque tem muitos irmãos, infelizmente, que pensam que está vivo, mas está morto. Que é isso, irmão? Pensa que está vivo, mas está morto. Tem muitos aí que o fim do mundo não acabou não, mas para ele já está há muito tempo morto, fora deste mundo, fora do mundo espiritual de Deus. Que é isso, irmão? Não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Há pouco tempo atrás, irmãos, eu também estava morto. Eu também estava morto porque Deus me levou para o deserto, tirou o seu espírito de mim, porque depois foi revelado para mim que Ele tirou o seu espírito de mim. Irmão, e doía. Eu buscava e não encontrava o Espírito de Deus. Amados irmãos, mas mais tarde eu falarei sobre isso. Voltarei a lembrar os irmãos e farei uma comparação, porque o Espírito de Deus já me revelou, o Espírito Santo já me revelou que as coisas materiais elas vivem paralelas com as coisas espirituais. São coincidências, porque nós somos parte espírito e parte corpo. Não é verdade? Parte espírito e parte carne. Fato este, que sem o ar que nós respiramos, sem o Espírito sobre nós, a gente ia estar estribuchado no chão, todos mortos. Então nós somos parte corpo e parte espírito. Ninguém pode fugir dessa realidade. Então nós vamos prosseguir lendo a nossa Bíblia. Versículo 3, capítulo 8 de Romanos, agora versículo 3. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Amados irmãos, coisa forte. O que são da carne, inclina-se para as coisas da carne. E não é difícil, irmãos, identificarmos isso. Não é difícil você agora, neste exato momento, se liga, preste atenção, não em mim. Não preste atenção no meu boné, não. Não preste atenção porque eu estou pregando de boné. Porque o pecado não vem de uma peça, um boné, não vem de uma roupa, não. O pecado vem do coração, o qual faz você ir para o lago de enxofre, o inferno, e o qual faz você subir para o mundo celestial. O pecado não está na minha veste, no meu boné. O pecado não está na tua aparência, se você é bonito ou se você é feio. O pecado está no teu coração, nas suas atitudes perante as coisas de Deus, perante a obra de Deus, para saber se você realmente vive com o Espírito Santo de Deus. O pecado está em você viver na carne. Você vive na carne ou você vive no Espírito?
irmão, eu vou te dar um exemplo, o qual você vai ver se realmente você vive no Espírito. Amados, hoje em dia, muitos trocaram o estudo no dia a dia de Deus, muitos trocaram o seu louvor a Deus por um simples aparelho, o celular. Irmão, se você reparar às vezes o cuidado que você tem com o seu celular, você vai ver que você não está nem aí para Deus. Que é isso, irmão? É verdade. Não é que nós não devemos ter cuidado com nossas coisas. Nós temos que ter zelo sim. Mas antes nós temos que agradecer a Deus. E colocar Deus em primeiro plano, acima de tudo. Porque a palavra de Deus diz nos mandamentos: amar a Deus de todo o teu coração. E será que você ama a Deus de todo o teu coração? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Será que você e eu, nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos? O que você quer para você? Tu quer uma coisa boa, tu quer futuro, tu quer ser um melhor, tu quer o melhor para você. Ei, pro teu irmão, será que você quer isso? Se é amar o seu irmão como a ti mesmo, será que você quer o teu irmão? Será que você dividiria um almoço, teu único almoço, com um irmão que não tem nada? Será que você daria uma palavra para o irmão que está lá na rua passando, às vezes, muitas das vezes, com cheiro ruim, porque ele não tem condições? Será que você daria um bom dia para o teu irmão? Quem está no Espírito, está no Espírito. Quem está na carne, está na carne. Celular. Hoje em dia o celular é um computador ambulante. Tu pega, tu tem tudo no celular. Facebook, Twitter, o tempo todo. É recadinho pra cá, recadinho pra lá. Quando você vai sair de casa, irmãos, a primeira coisa que você pega é o celular. A Bíblia está na tua estante. O celular está lá. Vou sair. Pega o celular, coloca no bolso. Deus está te olhando. A Bíblia está na estante. Oh, cadê a oração que você orava a Deus? Para pedir proteção, para pedir que Ele vá na frente, para pedir para que Ele use você como vaso, o instrumento de Deus, para que te use para o irmão que você vem encontrar, qual você não conhece na rua. Cadê o zelo com a palavra, com Deus, com o Espírito Santo de Deus? Você pede acompanhamento do Espírito Santo de Deus para que Ele vá em todos os lugares contigo? E Deus está te olhando. Deus viu que nós isso aconteceu. Deus está só. Ó, Jesus falando com Deus Pai. Ó. Pô, Pai, eu dei a vida por eles. Não, Pai, eu confio nele, eu confio. Não, Pai, filho, olha lá, ó. Deus Pai, ó. Filho, olha lá. A tua palavra, filho. A nossa palavra está na estante. E o celular está com ele. E filho, o celular ele está usando para fazer bate-papo, conversa fiada. Não está usando para glorificar o meu nome nem o teu, filho. Não, Pai, Jesus. Pai, não, Pai, mas lá, está voltando. Ele volta. Aí Jesus olha, ele vai orar agora, Pai, que ele esqueceu, ele vai orar, Pai. Jesus o tempo todo acreditou em você. Jesus o tempo todo acreditou em você, acredita em você, fato esse que ele deu sangue por você. Mas agora é o Espírito dele que está. E o Espírito só entra se você pedir. O Espírito de Deus só entra onde é convidado. Ele não é mal educado. E você volta. Mas sabe por que você volta? Você voltou porque você esqueceu o carregador. E você sabe que a bateria do telefone está prestes a acabar. Mas você quer carregar porque você sabe que aquilo ali é importante para você. E se aquilo ali perder a bateria, ele vai acabar a bateria e vai morrer. Acabou. Não tem mais contato, não tem como ligar. E você pega o carregador. A Bíblia continua lá. A oração, para quê? Você tem Cristo. Você tem Cristo, já estou salvo. Deus manda dizer para você, irmãos, que assim como a tua bateria acaba,
o Espírito Santo de Deus começa a se retirar de você. Assim como a bateria acaba, Deus começa a sair, deixar o Espírito Santo dele mais afastado de você. Não é porque ele quer, porque você está desgastado. Satanás vai plantando as coisas no teu coração, você vai fazendo as coisas devido à carne, vai fazendo as coisas devido o mundo quer, porque aquele que ama o mundo desagrada a Deus, e você começa a se envolver com as coisas que não convém a Deus. E cadê Deus na tua vida? Cadê o Espírito Santo de Deus na tua vida, irmãos? Você troca Deus por um simples celular, e o Espírito Santo de Deus se afasta de você. E o interessante, irmãos, que aí, aquele celular, você vai e é roubado. Aí você vem chorando e começa a falar: pô, eu sou servo de Deus, pô. Caramba, só comigo acontece. Ei, agora tu lembrou de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente só lembra de Deus quando vem a desgraça. E muitas das vezes a gente coloca a culpa em Deus, mas a culpa é nossa. Porque a palavra de Deus diz: aquilo que ligares na terra, ligarás ao céu. Muitas das vezes nós estamos desligados. Nós temos que estar atentos, sabe por quê? Satanás, ele peleja pela gente 24 horas por dia, sem cessar. E quando você dá uma brecha, ele vai e te pega. Aleluias. Louvado e glorificado seja o Senhor. Mas não, aquele que tem o Espírito de Deus faz com que o Espírito não se afaste. Davi, quando ele pecou, a primeira coisa que ele falou para Deus foi o seguinte: Deus, não retire de mim o seu Espírito Santo. Porque Davi sabia que mais importante que todas as fortunas, mais importante que o reino dele, era o Espírito Santo de Deus. E muitos acham que estão sendo salvos, muitos acham que estão vivos, mas estão mortos. Muitos estão mortos. E a palavra de Deus diz: ei, nem todos que falarem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos. Já parou para pensar que você pode estar se enganando? Vamos seguir. Irmão, não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Deus, ele veio aqui, ele fala conosco para nos corrigir. E eu quero estar aprendendo com os irmãos, quero estar aprendendo com a Bíblia. Porque quando eu falo a palavra de Deus, eu estou aprendendo. E eu estou fazendo o que Deus está mandando. Eu estou estudando a palavra. Eu estou com os irmãos, eu estou aqui estudando a palavra. Louvado e glorificado seja o Senhor. E prosseguindo, irmãos, diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Irmãos, se você não tiver Espírito de Deus, tu não pertence a Deus. Se você não tiver Espírito de Cristo Jesus, se você não estiver inclinado para as coisas de Deus, tu pode estar com o teu celular sim, mas você pode muito bem orar a Deus quando você sai. Você pode estar com o teu celular sim, mas você pode muito bem pegar a Bíbliazinha, colocar no teu carro, e quando você estiver no teu trabalho, você falar de Deus, você ser instrumento de Deus, porque a palavra de Deus diz para a gente ir e pregar o Evangelho, irmãos. Isso é se inclinar para as coisas espirituais de Deus. Isso é se inclinar para o Espírito de Deus. Não é você estar na igreja falando mal do teu irmão. Não é você estar na igreja
querendo ser mais que o irmão. Não é você estar na igreja invejando um dom de um irmão. Se eu estou aqui pregando a palavra de Deus, porque Deus me deu esse dom. Se você está louvando, é porque Deus te deu esse dom. Mas muitas pessoas, em vez, irmãos, de ver o dom, seguir o Espírito Santo de Deus, deixar o Espírito Santo de Deus levar, conduzir a sua vida para que Ele mostre o dom que Deus tem na vida dela, a pessoa tem que ir para a igreja para ficar julgando irmãos, para ficar olhando, para tentar derrubar o irmão, o ministério do irmão. Deus vê todas as coisas. Muitos devem estar julgando por causa do meu boné. Mas, irmão, eu tenho uma coisa para te falar. Eu não estou nem aí. Quem vai me justificar é Deus, é Jesus. Se eu estou errado, se eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, Ele não vai deixar mais eu falar a palavra dEle, porque é Ele que me justifica, porque é Ele toda a honra e toda a glória. O Marcos Feliciano usava cinta, aquela cinta que é suspensório. O outro irmão, pastor Marcos Pereira, se eu não me engano, ele usa, né, o seu blazer para expulsar os... Mano, cada um tem um dom. Elias usava uma capa, batia na água, a água se abria. Eliseu usava roupa feita por couro de animal, era a veste dele. Cada um. Mas todo mundo tem um coração no qual Deus vê todas as coisas, que é o coração que conduz ao céu ou ao inferno. São dons, irmãos. E quando a gente descumpre com as palavras de Deus, a gente está sem o Espírito de Deus. Aleluia. Aí vem. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus. Mas, irmãos, quando você está com Deus, não importa. Não importa o que você está passando, não importa o deserto que você está passando, porque você sabe que você tem Deus. Você tem fé. E o que é fé? Fé é crer naquilo que você não vê, mas tu sabe que Deus vai poder prover. Foi no deserto que Deus fez cair maná do céu, carne, água jorrada no meio da rocha. É o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, o Deus de sempre. Quando a gente está no Espírito, a gente tem prazer de falar a palavra de Deus. Quando nós estamos no Espírito, irmãos, no nosso trabalho a gente abre a boca e glorifica a Deus, e nas nossas atitudes eles vão ver que nós temos o Espírito de Deus. E a própria pessoa vai falar: você é cristão, você é crente.
a gente vai falar por honra e glória do Senhor. Amados irmãos, eu vou falar algo de mim, para vocês verem que eu sou uma pessoa verdadeira, eu não sou mentiroso, eu não sou uma pessoa que fala algo, eu sou pecador, eu sou errôneo, eu errei. E quando o Espírito Santo de Deus se retirou de mim, um irmão no trabalho, ele é cristão também, ele olhou para mim e falou assim: varão, o Espírito Santo de Deus já estava fora de mim, eu já estava na carne, já estava em pecado, já estava no mundo. E o varão olhou para mim assim: varão, posso falar uma coisa? Me desculpe, foi assim. Varão, quando você chegou aqui, a gente olhava para você, você tinha o Espírito Santo de Deus, tu olhava para você, tu via o brilho de Deus na tua face. Varão, e hoje tu não tem mais nada disso, vou orar por você. Irmão, aquilo me remoeu por dentro, doeu a minha alma. Varão, amados irmãos, eu orava, eu via minhas pregações, as minhas mensagens, eu chorava, pedia para Deus colocar no meu coração novamente o Espírito Santo de Deus, e Deus não colocava, porque não era a hora, porque tudo tem a hora e o momento certo. Se você ainda não está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, pode ser hoje, mas pode não ser hoje, mas vai ser amanhã, pode ser amanhã, mas vai ser depois da manhã. Mas Deus vai colocar o teu espírito e vai fazer com que você siga em espírito e em verdade. Aleluia, em espírito e em verdade, irmão. Deus vai prover na tua vida espiritual. Ele tem que transformar a tua vida espiritual para que as coisas comecem a dar certo na tua vida. Porque a palavra de Deus diz: onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, lá Ele estará conosco. Mas basta que nós estejamos com Ele. Aleluia. E aquilo foi uma facada. Irmão, eu vou fazer uma comparação com vocês do que é o sentimento, só que teve uma intimidade com Deus, só que realmente serviu a Deus de verdade, de espírito e verdade, que sabe o que eu estou dizendo, que sabe o quanto é doloroso quando o Espírito Santo de Deus não está sobre você. O Espírito Santo de Deus te muda de um dia para outro como água para o vinho. Eu comecei a falar muitos palavrões, fazer muitas coisas que não agradavam a Deus naturalmente, você nem percebe, é naturalmente. O inimigo ele vem, mas vem bonito, com vários demônios sobre você. O inimigo só não me tocou mais porque o Espírito Santo de Deus falou para ele: não pode, porque ele é meu. O Espírito Santo de Deus quer dizer que você é dele. Ele ainda está contigo. Poderia estar pior a sua situação. Sua vida poderia estar acabando realmente hoje. Mas o Espírito Santo de Deus manda dizer que Ele ainda Ele ainda está de braços abertos para você. Para você realmente voltar-se para Ele. Para você pedir para Ele voltar. Até que o Espírito Santo de Deus sobrecaia sobre a sua vida. Aí você vai ver sua vida ser mudada, você vai ver sua vida ser glorificada e exaltada pelo sangue do Senhor Jesus. Amados, e quando novamente o Espírito dele vem sobre mim, minhas palavras hoje são palavras abençoadas, porque a minha boca tem que ser abençoada. A sua boca tem que ser abençoada. E por isso que eu falo que o sangue do Senhor Jesus, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus vai estar sobre a tua vida a partir de hoje. Quem está vendo essa pregação, sua vida vai começar a mudar. O Espírito Santo vai começar a implantar no teu coração. E você vai mudar. Serás uma nova criatura. Porque aquele que nasce do Espírito é Espírito. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus é Santo. Aleluia. Amados, uma dica para provar se você já teve ou tem o Espírito Santo de Deus. Deus ele me usa muito com paralelo, dando exemplo no mundo material com o mundo espiritual. Você que já se apaixonou por alguém,
que ama alguém, você que tem uma namorada ou um namorado, quando você imagina que o teu namorado fez algo que não é do teu agrado, um exemplo, você está em casa, tua namorada não falou nada, saiu com as amigas para se divertir. Tu já reparou uma dor no coração que você sente? É uma coisa assim, é uma coisa que não tem como explicar. É um sentimento profundo. Não dói? E quando uma namorada que você ama chega e fala pra você: eu não te amo mais, eu vou embora, não dói? Aí você sabe o que você faz? Chora, 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 pede pra ela voltar, pede pra ela voltar. Isso é o amor, isso é o verdadeiro sentimento de perda, né? Não é isso? E você não vai nem pra igreja, fica com raiva e vai pra igreja. Você ama mais o teu namorado do que no momento do que a tua mãe. Nesse momento que você está brigado, você trata a mãe mal, o pai mal. Você ama mais o teu namorado. Você não tem Espírito de Deus. Por que você não ama nem teu pai, nem tua mãe, nem a Deus? Porque você nem para a igreja vai. Você fica rebelde. Tu quer ver uma coisa? Agora, na mesma situação, você tem uma igreja para ir ao dia de domingo. Tem os irmãos, tudo está chegando na igreja. E você recebe um convite com as amigas para sair, com os amigos, ou até mesmo com a namorada para sair. Você vai, tu sai no cantinho na parede, sai escondidinho para o pastor não ver, para os irmãos não ver, e vai se divertir com seus irmãos. E quando você volta em casa, você passa perante aquela igreja fechada, a lâmpada apagada, e você não sente um remorso. Você ama Deus? Ei, Márcia, você ama Deus? Você tem o Espírito de Deus? Você não ama Deus, eu venho te falar. Você pode enganar o pastor, pode enganar os irmãos, mas a Deus você não engana, Márcia. Conserte-se, irmão. Entre na presença de Deus, não se engane. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Porque aquele que ama o mundo desagrada a Deus, e Deus não é com ele. Tu tá na carne ou tu tá no espírito? Tu tá morto ou tu tá vivo? Amados irmãos, ame a Deus. Se você ainda não teve esse sentimento com o Espírito Santo de Deus, se você ainda não teve esse sentimento que eu acabei de te falar, é o que eu falei, só quem teve a presença de Deus e depois saiu da presença de Deus e pede para voltar e não consegue. E dói, como se fosse a perda de uma mãe, como se fosse a perda de uma esposa, de uma namorada qual você gosta. Dói, aí você tem o Espírito Santo de Deus. Aí você teve o Espírito Santo de Deus. Se você saiu da igreja e você passa perante a igreja e tu não sente uma dorzinha no coração, um remorso porque você está no mundo, tu não sente vergonha de si mesmo, você nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Mas Deus hoje quer ter um encontro contigo. Deus hoje quer ter um renovo contigo, meus amados irmãos. Deus hoje vai fazer um renovo contigo. Sabe por quê? Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de doação de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Clame ao Senhor. Olhe para Deus e fala: ó papai, ó Danai, ó Deus, ai alababácia, quero eu estar presente, quero eu estar com o teu Espírito, quero eu, Pai, estar sempre na presença do Senhor, porque na presença do Senhor você vai se alegrar. A volta do Senhor está próxima, e Deus vai falar: vende a mim, filho querido. Não deixa que Jesus chegue e fale para você: afaste-se de mim porque eu não te conheço. Aleluia.
Deus está te dando uma chance hoje. Somente inclina sua cabeça, peça perdão a Deus e fala: Senhor, entra com o teu Espírito sobre mim. Senhor, me dê o teu Espírito. Senhor, eis-me aqui. Aleluias. Amados, esta é a mensagem que Deus te deu hoje. Se você tem Espírito de Deus, que você busque cada vez mais, se aproxima cada vez mais, porque aquele que tem o Espírito de Deus vive eternamente. Aquele que tem o Espírito de Deus glorifica a Deus em todos os lugares que passa. Não só glorifica a Deus quando você está bem, não, mas glorifica a Deus e tudo vai bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Sabe por quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Jesus pode cair com seu Espírito sobre você, e que você nasça de novo uma nova criatura. Que a paz do Senhor esteja com vocês.